Vamos entrando ao vivo. Começou. É bom que saia essas ratas que a gente dá no início aqui, né? Sempre. Márcia! Chegou. Eliana, vamos chegando. Carolzinha, boa noite, galera. Tô esperando a Dani chegar aí. Vamos aguardar, dona. Vocês estão me ouvindo? Tá dando pra ouvir aí? Tá, a Carolzinha me respondeu aqui, boa noite. Ó, Miriam, chegou. Tá chegando, pessoal. Vai mandando o aviãozinho aí pra galera. Pra avisar. Gente, vai ser um aviãozinho. Ó, vai ser um aviãozinho. Vai ser. Ainda mais que a live do sono, né, Carol? Aí que a gente vai dormir mesmo, né? Vai ser uma live muito, muito top. Com a nutróloga. Ah, Miriam! Chegou! Que bom você aqui. Gente, vai ser uma live muito top com a Daniela. Ah, tá. Beleza, tem razão, Márcia. Vou colocar o tema aqui. A Daniela Costa, nutróloga, tá? Então, assim, eu acho que rola demais vocês mandarem aviãozinho aí pra galera vai se conectando aí. Cíntia, boa noite. Vou colocar o tema aqui. Quem não quer emagrecer, né? Quer emagrecer? Vai dormir. Gente, isso é fato. Peraí. Ó, se todo mundo conscientizasse da importância, né, do sono. Mas hoje vai sair daqui consciente. Ai, tô conseguindo fixar isso aqui não. Fixar comentário. Tô ficando top. Gente, vou guardar a Dani aparecer pra nossa live. Dani. Enquanto a Dani aparece aí, vai entrando aí na nossa live. Dani chegou. Vou compartilhar aqui com ela. Gracinha. Vamos ver aqui. Entrou. Vai sim, agora vai. Aí vocês me dão feedback com relação ao som, tá? Se não tá ouvindo direitinho. Oi, Dani, boa noite. tudo bom? Deu certo. Tudo bom? Deu certo. Eu tô em Você tá me ouvindo você. bem, Dani? Oi? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo também? Tô te ouvindo sim, tá? Hum? Pessoal, tô muito feliz pelo retorno do Café Digital. Ó, nós iniciamos. Dani, quero que Ah, é você verdade. saiba. A minha tá aqui do lado. Quero que você saiba. A Lívia zoando aqui, tá indo dormir. Claudinha entrou, Claudinha. Ó, só que aí não é Café mais no chá, né, Digital. Carla? É água gelada mesmo com esse calor. Tá. Eu também tô na água gelada hoje, porque tá muito calor. Tava até pensando, que saudade de um chazinho. Não. Pessoal, quero que vocês saibam que o Café Digital retorna hoje. Eu estou muito feliz com o retorno do Café Digital, inaugurando, né, o retorno com essa live maravilhosa com a Daniela Costa, nutróloga. O nosso Café Digital vai ser toda quarta-feira, vai sempre estar vindo aqui um convidado topíssimo para vocês. Então eu quero que vocês mandem aviãozinho, convidem a galera para estar assistindo, compartilhem essa live, porque realmente tem muita relevância. E eu tenho uma admiração muito grande pelo profissionalismo da Daniela Costa, tá? Se vocês quiserem seguir o Instagram dela. E não só pelo resultado que ela oferece, o cuidado que ela tem com o cliente enquanto pessoa, enquanto humana, né? Pela pessoa que ela é, pelo profissionalismo. E seja muito bem-vinda, Dani, nessa live, seja muito bem-vinda aqui. E eu estou muito feliz por você ter aceito esse convite, Que tá? Eu isso. quero que você se apresente para a galera, que eles vão amar ouvir você aí um pouquinho. Primeiro, Carla, obrigada pelo convite. A Carla sabe, assim, eu resisto um pouco porque eu acabo ficando. Eu sempre acho que eu posso me apresentar melhor, depois até de umas brincadeiras aí do pessoal, não passa um batom e não sei o que mais, se arruma mais pra falar. Eu fico com um pouco mais de receio, mas eu agradeço muito seu convite. Depois dessa apresentação, o que mais que eu posso falar, né, gente? Mas a Carla é uma excelente educadora física. Aliás, a Carla tem me ajudado muito nos meus últimos meses aí de mudança do estilo de vida,
Porque por mais que a gente se cobre muito a ter um estilo exemplar, nós somos seres humanos, né, Carla? E acontece conosco, assim, muitas das dificuldades que a gente acaba recebendo. Então, você no seu trabalho, os pacientes apresentando queixas de saúde, dificuldades em relação à rotina. Essa pandemia modificou tanto o estilo de vida das pessoas, mas também fez com que as pessoas mudassem a forma de elas valorizarem algumas coisas da vida, né? E a gente realmente abriu muita atenção para a saúde. E as pessoas, além de terem aberto muito atenção para a saúde, perceberam o quanto descansar, o quanto ter uma saúde mental importante, e a conexão entre essas duas coisas faz diferença nas nossas vidas, né? Então, a gente sempre fala muito no consultório. Então, eu, como médica especialista em nutrologia, o paciente me procura muito, e é verdade, uma grande quantidade, um grande volume do meu consultório tem queixas relacionadas ao peso. Nesse período, então, de quarentena, realmente a grande maioria das pessoas ganhou muito peso, né? Pela ausência de atividade física em primeiro momento, até proibitiva, sem grandes possibilidades de fazer essa compensação, né? As aulas online foram acontecendo logo depois. A atenção, o estar em home office também com aquela proximidade, né, da comida, a rotina de movimento para se deslocar até o trabalho, voltar até o trabalho, enfim, muitas coisas tiraram as pessoas do eixo, e o ganho de peso foi muito importante. Mas é também muito importante a gente falar que teve uma alteração do padrão do sono, já que não existia mais aquele compromisso de acordar em determinada hora para trabalhar, dormir para poder descansar. As pessoas então perderam muito esse controle, né, dos horários de sono. E aí todo mundo começa a se perguntar, né, tem relação a questão do sono com o ganho de peso ou não? Realmente é uma queixa muito relevante, né? Muito, cara, nossa, você expôs muito bem isso. Eu acho que as pessoas estão sofrendo, sendo impactadas com com essa situação da pandemia. Primeiro foi o primeiro impacto, eu acho que foi ficar em casa, né? E agora não que foi resolvido, né, Dani, mas eu acho que os reflexos da pandemia, né? Uhum. As doenças psicossomáticas, o ganho de peso, o nível de estresse das pessoas, as questões muito depressivas e pânicos, né, que vem acontecendo aí, isso vem impactando muito na saúde, né, na saúde das pessoas. E eu te pergunto assim, Dani, com relação ao sono, né, o que você indica para essas pessoas que estão sofrendo da insônia, né? Porque eu vejo muitas pessoas hoje, e jovens que marcam um horário para mim, por exemplo, ô Dani, comigo para treinar 11 horas da manhã, não consegue acordar para ir treinar porque teve insônia. Sabe, assim, eles estão jovens mesmo, mocinhos, né, e rapazinhos, assim, sofrendo com esse processo. Que dica que você daria, o que você falaria pra gente com relação a essa questão da insônia? Olha, Carla, essa questão de falar sobre o sono, na realidade, medidas para melhorar de 80% a 90% das queixas das pessoas em relação ao sono estão totalmente ligadas aos hábitos. Então, são modificações que nós podemos fazer nós mesmos em relação a hábitos apenas. Então, não se classificam como insônia de fato, como um distúrbio do sono de fato, porque se for para falar sobre distúrbio do sono, e um neurologista especialista em medicina do sono vai conseguir falar até muito melhor do que eu sobre diagnósticos mais específicos, né, em relação a distúrbios do sono, que são inúmeros, a gente vai entender que classificar como um distúrbio do sono de fato, que precise de ser medicado, de ser conduzido através de um tratamento mais complexo no consultório médico, é uma parte menor, né, do grande volume das pessoas. Se a gente for pegar assim, se a gente for considerar aquele volume grande de pessoas que se queixam em relação ao sono e ao hábito de dormir, né? Eu não consegui acordar então para ir treinar, eu não acordei descansado, eu dormi pouco, minha qualidade do sono não é boa, eu não durmo bem, né? Então essas queixas que eu sempre questiono meu paciente dentro da anamnese clínica,
durante uma consulta sobre o sono. Por quê? Porque o sono é o momento de descanso de todo o trabalho que esse corpo teve, né? Uma máquina que trabalhou durante o dia e que aí ele precisa descansar. E as pessoas entendem alguns conceitos em relação ao sono de forma errada, mas porque também foi consagrando aí pelo uso das expressões, né? Pela prescrição ou pela indicação de um amigo que usa melatonina, que me ajuda a dormir, ou então somente os chás resolvem, os medicamentos para dormir, né? De fato, que são medicamentos que podem realmente causar dependência, mas a grande maioria dos casos, para falar a verdade, 80, 90% tem relação com hábitos, né? Você me falou, por exemplo, dos jovens. O que a gente entende? Que o jovem, né, pacientes mais novos, eles vão ter uma capacidade de descansar melhor com o sono e também vão ter uma disposição melhor para poder treinar, fazer as atividades do dia, né? É uma conclusão que a gente tem com facilidade. Na realidade, essa nossa predisposição a dormir com facilidade, a ter um tempo de sono aproximado ali em 8 horas, isso vai mudando ao longo dos anos. Isso realmente vai mudando ao longo dos anos. Um paciente jovem, por exemplo, adolescência, início da juventude, ele tende mesmo a querer dormir mais tarde e acordar mais tarde. Olha para você ver, isso já é uma naturalidade. Alterações do ciclo de regulação desse sono e de como o ciclo sono-vigília se comporta. Já o paciente idoso, ele tende a dormir menos. É por isso que a gente sempre faz brincadeiras aí com os idosos acordando com as galinhas, que eles realmente acordam mais cedo e tendem a dormir menos tempo. Então, as dificuldades com sono, elas aparecem mesmo ao longo dos anos, sobretudo na terceira idade, né? Sobretudo nos idosos. Então, a gente também precisa entender o que é normal de um determinado período, o que é pertinente a um grupo de pessoas, para a gente também classificar aquele comportamento, aquele sono como ruim. Né? Porque, às vezes, a gente julga um padrão que já é até natural para a idade como um padrão ruim. E essa questão do sono, Carla, tem muito a ver com ciclo sono-vigília. Então, o que é isso? A gente não respeita muito essa ordem, né? Nós devemos, durante um tempo do dia, estar expostos à luz, eu falo luz do sol mesmo, e durante um tempo nós devemos bloquear essa exposição à luz. Por quê? Porque produzimos hormônio do sono, tem uma glândula ali na nossa região aqui da cabeça, chamada pineal, que produz a melatonina, que é o hormônio do sono. Não tem como eu produzir melatonina fora de outro horário que não seja à noite. Ah, eu uso melatonina para poder dormir, ou então eu trabalho de madrugada e o meu tempo de dormir é à noite, então eu uso melatonina para poder dormir, aí quer dizer que eu estou secretando melatonina, então, nesse outro horário do dia. Não. A melatonina que a gente faz uso, né? Muitas vezes todo mundo achando que é um suplemento, na realidade não é. Melatonina é um medicamento, a gente precisa aplicar bem o uso da melatonina. Ela só é produzida à noite. Eu usar a melatonina para estimular o meu... A melatonina que eu uso, ela não se converte em melatonina que faz a gente dormir. Ela cria ali um estímulo à melatonina natural, mas eu só produzo melatonina à noite. E se eu então vou respeitando essa questão de horário acordado, horário para dormir, entender que no período da noite eu preciso então ir acalmando os meus estímulos, que atrapalham a secreção naturalmente desse hormônio que me induz ao sono, que é a melatonina. E aí é onde eu te digo que entra a rotina, né? Os hábitos. Eu começo sozinha, indo dormir mais tarde. Eu começo, na hora de ir para a cama, eu estou exposta à luz do celular, eu estou exposta à luz do computador, eu estou exposta à luz da TV. Então, eu não tiro esses estímulos de luz, não deixo a secreção natural desse hormônio que me induz ao sono acontecer. E aí eu começo, então, a criar um desequilíbrio no meu sono. Isso chega a ser um distúrbio do sono que eu preciso abordar com medicamento? Não. A gente precisa fazer um treinamento. Assim como antes de adotar uma medicação para tratar um problema de saúde orgânica, que a gente
tem que dar atenção a uma alimentação adequada e a prática de atividade física no sono também é assim para a maioria das pessoas, né? Acho que eu falei muito, né, Carla? Deu para compreender? Nossa, que show! Gente, vocês estão vendo o nível dessa live, galera. Então, assim, ó, já vai mandando, que você sabe aquela pessoa que está precisando ouvir sobre esse conteúdo aí, já vai convidando a galera aí para vir participar, para vir ouvir a Dani, que eu acho que vai valer a pena, tá? Vocês estarem escutando ela aí. Dani, eu acho muito legal, você citou algumas coisas aqui, muitas importantes, muitas coisas relevantes aqui. Eu acho que é hábito. Eu acho que é hábito, né? É hábito de acordar, é hábito de dormir. Eu falo isso assim o tempo inteiro. Você citou isso em vários momentos, eu acho isso muito relevante. E aí você falou dessa questão, né? Da higiene do sono, né? Isso. Eu acho que antes de entrar com processos de medicamentosos, né? Assim, ou drásticos, é o que você falou. A gente pode melhorar, né? Essa higiene do sono. Eu vou te comentar uma coisa aqui que você ficou falando e eu fiquei refletindo. Eu tô no grupo de que dorme cedo e acorda cedo, sabe? Eu fiquei meio chateada, né? Não, você é diferente. Você é diferente, sabe por quê? Isso não tem relação com a idade. Você começou a condicionar isso pelo seu trabalho, pela necessidade do trabalho, porque isso também faz parte da sua rotina, da sua vida. Então, houve um treinamento aí, sabe, Carla? É interessante. Essa parte aí eu vou salvar e vou mandar pro Tiano, tá bom? Manda pra ele. Ainda não é a questão da idade, tá? Né? De jeito nenhum. Tem praticamente a mesma idade, 37 anos, 38 anos, a gente tá muito jovem. A questão não é essa. Agora, o que eu falo nessa Dani, questão? só antes disso que você comentou, né, dessa rotina que eu acabei entrando, o que você acha, assim, pra galera? É importante ter um horário para dormir? Isso é necessário? O que você me fala em relação a isso? Sabe o que eu digo? Assim, na hora que a gente vai orientar um paciente a treinar hábitos, como você mesma vai orientando, então, os seus alunos no início da prática da atividade física, né, para que eles diminuam o risco de desistirem, para enfrentarem o início do treinamento, as dificuldades de uma mudança de estilo de vida tão importante. Antes eu não estava fazendo nada, agora eu estou treinando, não é fácil essa adaptação. Eu também digo que para tudo que a gente vai orientar, né, as pessoas de quem a gente cuida, para mudança de hábito e estilo de vida, a gente precisa ter calma. Porque se eu começo a falar para você que existe um padrão, eu já posso queimar na largada aí os meus cartuchos para cuidar do meu paciente, para cuidar do meu aluno. Né? Se eu digo assim, você precisa ter um horário para dormir todos os dias. Você precisa. Gente, vocês estão conseguindo ouvir a Dani direitinho? Parece que cortou aqui pra mim, Dani. O sinal tá ruim aqui. Alguém me dá um sinal de vida aí? Estão conseguindo ouvir a Dani? Parece que a internet cortou aqui pra mim. Dani? Você tá conseguindo me ouvir, Dani? Cortou, né? Cortou aqui a Dani. Ela tá travada. Tá, beleza. Não, ela saiu. Não, provavelmente cortou lá o sinal. Ela retorna aí pra gente. Muito legal isso daí. Tá, obrigada, galera. Gracinha! Vocês estão conectados? Estão aí firme? Tem hora que dá um delayzinho de tempo aqui. Mas a mim vocês estão ouvindo, né? Dani volta aqui pra gente conversar. Ronaldo chegou! Obrigada, Eliana. Ó, agora vai. Voltou? Vai dar certo agora. Voltou. Mas o que eu te digo, assim, É horário falando também. sobre essa questão da higiene do sono, até a Camila, se ela estiver assistindo, Camila é uma profissional ótima com quem eu faço acupuntura, e eu fui à acupuntura principalmente por conta das minhas dificuldades com o sono também. Então, eu também estou aprendendo, reaprendendo a melhorar a qualidade do meu sono, né? Até mesmo porque eu vejo o quanto o sono faz diferença
nas atividades do dia e no meu desempenho. Então, a gente precisa entender o que é importante, então. Né? Começar por fatores que alterem a qualidade do meu sono e, primeiro, eu querer dormir melhor, para depois eu pensar em tempo de sono. Quanto tempo eu devo dormir? Que horas exatas eu ir para a cama? Que hora exata eu acordar? Tudo isso é importante, né? Mas a gente precisa, no treinamento, entender que qualquer ganho, qualquer mudança já vai ser válida. Hoje, para a realidade que a gente está vivendo, Carla, eu acho que o mais importante para todos nós, em primeiro lugar, é deixe de lado os estímulos de luz, sobretudo luz azul, que é o que as últimas pesquisas têm evidenciado muito, porque essa luz azul está presente em todos esses instrumentos que a gente ama, o tempo todo. O telefone que está aqui conosco nesse momento, o computador, a TV. Essa luz, ela bloqueia a secreção natural de melatonina, que começa a acontecer ali mais ou menos no horário do pôr do sol. Nós somos regulados pela natureza mesmo. Então, é assim que as coisas devem acontecer, né? E se a gente, então, pelo menos 2 horas antes, isso a gente tem que tentar treinar. Então, pode ser que no começo eu consiga só 1 hora antes de ir para a cama não usar o telefone e não ter essas outras coisas junto comigo. Depois eu vou melhorando, melhorando. Eu chego aí nesse hábito de 2 horas antes eu parar de ter esses estímulos ao meu redor, né? Porque eu realmente estou paralisando a secreção de melatonina. Teve até um estudo que saiu em abril falando como as pessoas que dormem com a luz da TV, com a TV ligada, às vezes tem pessoas que imaginam, né? Eu vou deixar a luz da TV ligada porque isso vai me distraindo até eu dormir. Ganham mais peso e tem mais dificuldade para perder peso. Né? Foi até motivo de muito riso no começo, porque, como assim? Eu durmo de luz, eu durmo com a TV ligada e engordo com mais facilidade? Que negócio é esse? E realmente Eu acordava estressada é diferente, com a TV ligada. E você sabe por quê? Dependendo do canal que tivesse, eu acordava de mau humor. E sabe por quê? Eu vou dizer assim, a melatonina, a produção da melatonina vem a partir do triptofano. O triptofano é um tipo de aminoácido que está ali compondo a serotonina. A serotonina, ela é um neurotransmissor muito importante para o nosso humor. Né? Então, eu preciso de ter conversão de serotonina em melatonina. Né? Para poder haver secreção de melatonina. Então, olha só, a melatonina tem uma interação muito importante com o humor, principalmente pelo precursor, né, de serotonina, e precursor de serotonina é triptofano, um tipo de aminoácido, ou seja, uma parcela ali de proteína que a gente também encontra na alimentação. A serotonina é importante para o meu humor e a melatonina, então, vai controlar melhor esse sono, esse tempo de ciclo, vigília, que é estar acordado e sono, descansando, e isso vai influenciar, inclusive, na gestão do metabolismo. Quando a gente fala metabolismo, é produzir energia a partir do que eu como, né? E o balanço com aquilo que eu gasto, através do meu dia a dia. Tem essa interação muito importante com a saúde mental, muito importante com a parte metabólica, que aí vai estar ligado com a minha facilidade ou dificuldade de perda de peso. Como que eu não vou dar importância para o sono? Né? Já que ele tá ligado... Para mim, Dani, você deu aquela dica valiosa, sabe? Assim, você explicou muito bem isso. Eu acho que se as pessoas que desejam realmente ter mudança física, né? Principalmente hoje, uma grande parte das pessoas que me procuram com o resultado de emagrecimento, tem que dar valor ao sono. Tem que dar, cara. Tem que dar valor à qualidade do sono. Você explicou, né, como que funciona essa questão hormonal das pessoas, né? Como que é importante isso. E as pessoas negligenciam, né? Elas negligenciam, não dormem bem, atropelam as coisas, ficam irritadas, faltam de um treino, aí não gera saciedade também, né, Dani? Por questões de não dormir bem. Justamente. E aí, né? Não vai gerar nem saciedade. Justamente, o equilíbrio do apetite. Né? Então, em momentos de mais ansiedade, de oscilações de humor, a gente realmente tem dificuldades em controlar a vontade de comer. Né? A fome, Carla, ela é regulada pela necessidade mesmo do corpo, quando a gente já gastou toda a energia armazenada que a gente forneceu pela comida, a gente chama isso aí de apetite homeostático. Mas existe também um apetite que é
É condicionado por quê? Pela nossa emoção, pelo nosso prazer, pela recompensa que a gente quer somente comer para porque eu mereço, né? Aquela vontade ali que eu tenho de comer, sem entender o porquê que eu quero comer, né? É o comer, muitas vezes dá origem a um transtorno de compulsão alimentar. Esses distúrbios do apetite, essa dificuldade nossa de comer de acordo com fome, e aí eu não vou ter uma sensatez, né, para conseguir controlar a quantidade de alimentos que eu como. E não estou dizendo que está errado comer por prazer, a questão não é essa, a questão é eu descontrolar esse comer por prazer. Então, quando eu percebo, eu estou comendo em excesso. Se eu como em excesso, não tenho um gasto suficiente, né? Então, muito provavelmente eu vou ganhar peso. Depende de muitas coisas, de muitos fatores, né? Para que esse ganho de peso ou perda de peso aconteça. Mas não dormir bem atrapalha. Você sabe por quê? Se eu tenho um sono adequado, se eu preservo, então, esse horário, quero que todo mundo guarde isso. Eu preciso de estar durante um tempo em vigília, que é acordado, e durante um tempo dormindo. Eu, então, vou fazer com que o meu balanço hormonal, ele aconteça da forma mais equilibrada possível, né? Então, o sono e a melatonina do sono vai influenciar totalmente nesse controle. O que é o normal, Carla? O normal é a gente, pela manhã, acordar com um cortisol mais elevado. O cortisol, esse hormônio que a gente tanto fala do estresse, ele precisa estar mais alto lá naquele momento para fazer a gente despertar mesmo. Acordar. Para a gente poder acordar. Então, é natural. É natural que pela manhã eu sinta menos fome. Principalmente ali, 1h30, 2 horas após eu acordar. Esse é o natural mesmo. Então, as pessoas falarem que têm dificuldades em fazer o café da manhã, na maioria das vezes, é uma queixa esperada. Porque a gente realmente acorda ali naquele momento com menos vontade de comer. É o natural? É o natural. Mas eu devo aproveitar esse momento para inserir uma quantidade maior de carboidratos, porque um outro hormônio chamado insulina, que regula principalmente o metabolismo dos açúcares e também da gordura, esse hormônio, ele vai ter uma atuação melhor pela manhã. E à noite, esse hormônio tem uma dificuldade de atuar. Então, é regra você não comer carboidrato à noite de maneira alguma? Se você faz atividade, por exemplo, no início da manhã, você precisa ter uma refeição à noite que seja suficiente para te suprir a necessidade. Mas é interessante para a maioria das pessoas, tá? Então, a gente está falando aqui de orientações gerais, sem considerar diagnósticos médicos específicos de cada um, mas para a maioria das pessoas é mais interessante, sim, a gente concentrar os carboidratos pela manhã, reduzir a quantidade de carboidratos à noite, porque essa redução dos carboidratos à noite vai fazer com que eu não tenha tantos prejuízos no efeito da insulina e também em atrapalhar a secreção da melatonina. Aí é por isso que a gente sempre orienta. Faça Tente, então, além de tirar a exposição à luz, mais ou menos 1h30, 2 horas antes de dormir, né? E também mantenha a refeição com menos açúcar nesse período, para que não haja uma interação na produção de melatonina e não atrapalhe a conversão da serotonina em melatonina. Né? A gente precisa aproveitar e entender esses movimentos aí dos hormônios, né? É natural também, Carla, que no final da noite eu esteja com mais fome, porque no início do dia é quando o hormônio que estimula a fome, a grelina, secretada no nosso sistema digestório, né, no sistema digestivo, ela esteja mais baixa. A gente também é uma outra explicação por sentirmos menos fome. À noite isso é comum, né? Então a gente vai entendendo esse equilíbrio, esse balanço dos hormônios e se a gente tenta fazer com que eles continuem subindo ou descendo, né, de forma natural, eu consigo equilibrar mais a minha ingesta. Eu vou ter mais fome nos horários mais adequados para a minha rotina, vou sentir menos fome em horários mais adequados para eu poder dormir, já que comer perto de dormir atrapalha também a secreção desse hormônio. Né? Então, são duas orientações aí muito importantes. A gente tirar os estímulos de luz azul o máximo possível
nesse intervalo do horário de dormir, e tentar ali no momento do jantar fazer uma refeição com uma quantidade de carboidrato mais equilibrada, não fazer grandes volumes, né? E afastar isso aí para respeitar a secreção do hormônio. Quando a gente faz isso, a gente então está estimulando o corpo a trabalhar com mais naturalidade. Esse termo higiene do sono, eu também não acho muito bonito, não, mas é o que a gente mais fala mesmo. É verdade. Não é? E quando a gente fala higiene do sono, eu até estava discutindo isso com a Camila, com quem eu faço acupuntura. Mas as pessoas entendem isso. Eu preciso, então, entender que muitas coisas têm relação com o treino, Carla. A gente consegue adquirir hábitos importantes para nós através da repetição, né? Então, do mesmo jeito que a gente está treinando um grupo muscular ali na academia, no nosso treino, ele vai evoluindo com o tempo. E aí, de repente, eu paro de treinar e acontece uma regressão, uma dificuldade em voltar a ter aquela mesma performance, é uma coisa natural de todos nós, seres humanos, né? Acontece com o sono. Eu começo a treinar... Dani, você deu uma explicação tão maravilhosa para as pessoas. Eu acho que primeiro põe muitos coraçãozinhos aí, gente, porque realmente a Dani fez uma explicação super interessante. Eu estava aqui pensando, eu falei assim, gente, que bacana, né? A explicação de um nutrólogo, né? Entrou toda a parte hormonal, mostrou o processo, mostrou a importância do café da manhã, os níveis de cortisol. É muito interessante esse caminho para que as pessoas tomem consciência disso, né? Porque às vezes as pessoas acham que o carboidrato é vilão à noite, nem sempre, você explicou isso muito bem, depende do quem e porquê, né? Do uso. Mas aí vem a chucra, né? A Carla Regis, que vai lá e fala assim, gente, eu escutei minha avó falar, toma café da manhã como um rei, isso, almoça como um príncipe e janta como um plebeu. Às vezes a gente não tem o conhecimento, né? Tão bem explicado, tão bem desenhado, né? Da forma que você trouxe essa clareza para todos nós. Mas é muito importante que as pessoas saibam o porquê, saibam os porquês, né? Do que está acontecendo, e aí sim elas conseguem fazer as coisas com mais vontade. Né? Porque tem gente que já dorme mal, sai sem comer, passa o dia todo. Não estou falando de jejum intermitente nem nada. Eu estou falando das pessoas que têm hábitos, que é o que você citou. Da mesma forma que nós temos bons hábitos, nós também temos hábitos ruins. Né? Porque hábito é fazer o que você faz repetidamente. E às vezes você pensa para fazer, e às vezes você vira o hábito que não pensa. Hoje a gente não pensa para dirigir. Mas até que se tornou um hábito, eu ficava pensando, agora olha no retrovisor externo, olha para o retrovisor interno, passa a marcha, dirige, dá seta, eu ficava raciocinando isso. Hoje a gente tem hábitos, né? Então, quando você comentou dessa higiene do sono, de criar novos hábitos, de apagar a luz, do café da manhã, olha quanta dica valiosa, galera. Quanta dica valiosa. E vou deixando para vocês, pessoal, perguntem, aproveitem a oportunidade, Daniela Costa, nutróloga, para vocês poderem consultar. Eu falo que a galera aproveita a oportunidade, tirar as dúvidas de vocês. Podem perguntar aí, que eu vou fazendo as perguntas. Mas ela está sendo tão esclarecedora, né? Assim, tá trazendo com tanta naturalidade as explicações que realmente a gente acaba nem tendo muita dúvida. Tá muito top. Muito top. Dani, eu queria saber uma coisa com você, que eu escuto muito no meu dia a dia de alguns alunos, de algumas pessoas, que é assim, Carla, das 5 da tarde, 6 horas da tarde, eu quase durmo no trabalho. Né? Tem pessoas que têm esses picos, né? Tem gente que é pós o almoço, que é com relação à alimentação, talvez, mas tem gente que tem alguns picos que dá aquela queda, aquela baixa por volta das 18 horas e depois vai dormir 11 horas, meia-noite, 1 hora. O que você fala com relação a isso, essas baixas de sono nos horários assim? Carla, no geral também isso é esperado para todos nós, tá? Eu até, antes até de... Acho que travou, né? Oi, Dani. Travou. Travou de novo. Vamos aguardar aqui. Gente, muito bom, né? Muito bom. Pessoal, a Dani vai responder essa pergunta. Dá tempo de vocês mandarem um aviãozinho, convidar alguém para estar aí, tá?
Vamos aguardar a Dani entrar novamente aí para a gente poder esclarecer essa dúvida aí. E vai chamando. Quantas dicas, né? Que show, que show. Vou esperar a Dani voltar. Acredito que ela volte e a internet vai estar melhor. Esse horário vai travando a internet mesmo. Acontece muito isso no Instagram. E ela volta e responde pra gente aí essa dúvida que, massa, bom a gente saber isso. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir escrevendo aí, que eu já faço para ela também, que a gente já está caminhando para os nossos finalmente da live aí. E se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, vocês querem saber também, eu posso estar tirando essa dúvida com ela, tá? Oh. Ótimo. Elisete, que dúvida, viu, Elisete? Essa eu vou deixar para Dani aí. As quitandas. Quitandas. Minha mãe é viciada em quitandas, viu, Elisete? Muito bom isso daí. Lisete, é interessante também, tá? Vou deixar ela tirar essa dúvida com relação ao horário da parte da manhã de você comer as quitandas, mas é muito bom, se você não vive sem, se é uma coisa que você não consegue, tá? Tirar mesmo, após o treino, tá bom? Após o treino é uma boa opção, porque quando você treina e você existe uma necessidade de glicogênio para o seu músculo, a possibilidade de você não, né, pelo menos aproveitar melhor seria pós-treino. Mas, tá? Lembrando que a massa muscular precisa ser restaurada também. Dani, Carla, tem pergunta aqui, tá? Mas responde para nós aí. O meu telefone parou de funcionar porque disse que ele tá tão quente, mas tão quente. Eu nunca tinha visto isso. Gente, eu também não. Mostrou o termômetro aqui, gente. Se for alguma coisa estranha com o telefone e alguém entender, por favor, manda uma mensagem aqui. Por favor, avisa a gente, né? Viu? Porque Carla, telefone deixa eu responder, quente. então, para a gente continuar o que você perguntou. O que acontece? Esse horário de dar uma sensação essa sensação de mais sono nesse horário do almoço, ela é esperada, tá? Mas não tem relação com secreção de melatonina. É isso que eu quero que vocês entendam. Não tem relação com secreção de melatonina. A melatonina, ela é secretada à noite e somente à noite. No final ali do período da tarde, a gente tem uma queda da produção de serotonina, que é aquele precursor, como eu disse, que pode estar ligado à alimentação. Essa produção de serotonina, ela é mais ativa, principalmente no período da manhã. Então, se eu faço a ingestão de alguns alimentos que estimulem a secreção de serotonina, eu vou ajudar o meu humor e também lá no final do dia eu vou acabar ajudando na conversão do meu sono, né? Então é natural sentir esse cansaço, por quê? Porque também o corpo começa a dar sinais de que eu preciso então parar. Gente, o cansaço está acontecendo no final do dia, é normal, você trabalhou o dia todo. Então, o que é o normal? Eu quero continuar muito ligada, eu quero continuar produtiva. Depois das 6 horas, né, da noite ali, o natural é que a gente realmente vá desligando, né? Alguns alimentos que contêm o triptofano precursor da serotonina, como, por exemplo, os ovos, castanhas, as sementes em geral, sementes de gergelim, farelo de aveia, são alimentos que a gente pode ir incluindo aí nas nossas refeições da manhã e depois também eu fazer o uso de alimentos como esse que eu citei, ali no período do final da tarde, porque a gente estimula a secreção dessa serotonina quando já está em queda e dessa forma também eu estimulo a conversão para melatonina. É uma forma de a gente melhorar a qualidade do sono, tá? Então, esse cansaço nesse momento é até esperado. O que não é esperado é você acordar cansado, por exemplo. O cansaço já está se manifestando no período da manhã, porque lembra, naturalmente, os hormônios que estão ali mais sinalizados são hormônios
que querem estimular você a trabalhar, a render, a ser produtivo. E aí eu já começo a perceber, então, mudanças em relação ao sono. Eu, como nutróloga, Carla, médica do estilo de vida, eu olho ali os meus pacientes na saúde deles como um todo. Eu estou aqui falando de sono, mas falando de coisas que são muito relevantes para melhorar a saúde como um todo. É claro que se você tem uma queixa muito relacionada, uma queixa de sono que atrapalha muito a sua qualidade de vida, e que possa estar relacionada a um outro problema de saúde, como, por exemplo, o ronco muito expressivo, que pode significar apneia, é uma possibilidade de alteração do sono, né? Isso aí pode trazer complicações, inclusive complicações cardiovasculares. É importante, se existir essa possibilidade, é preciso procurar um especialista em medicina do sono. Geralmente, os neurologistas têm uma capacidade para lidar melhor com esses diagnósticos mais complexos, né? Se você tende a dormir de fato, apagar de uma vez ao longo do dia, aquele dormir que não tem explicação, que não é simplesmente se sentir cansado, ir bocejando até cair no sono. Não, é um dormir de vez que pode te colocar em risco num trânsito, de queda de altura. Isso pode ser um distúrbio grave, então também tem que ser analisado com um especialista em medicina do sono, né? Tem uma doença semelhante a isso chamada narcolepsia, a gente tem que abordar. A insônia, de fato, ela pode estar ligada à dificuldade de começar a dormir, a um dormir que acorda muito e também a um cansaço muito grande no início do dia. A gente tenta com essas medidas comportamentais do treino dos hábitos, mas se isso não faz diferença, a gente precisa procurar um especialista. Muitas vezes está relacionado a transtornos do humor, depressão, o transtorno de ansiedade, que quando acontecem, a gente viu muito aumento desses casos agora durante a pandemia, podem influenciar na qualidade do sono. Então, muitas vezes, eu não preciso de medicar o meu paciente para dormir. Eu preciso melhorar a ansiedade ao longo do dia desse paciente, né? E eu não sei se a minha qualidade, o meu sono é reparador ou não. Eu estou um pouco perdido, porque eu já ouvi dizer que reparador é ter que dormir 8 horas por dia. Isso varia muito, então eu quero que todo mundo saiba que não é uma regra, né? Se você, ao acordar, se sente bem descansado, não tem sonolência diurna que vai perdurando, sentir um sono, lembrem disso, sentir um pouco mais de sono, uma vontade de tirar ali um cochilo no horário do almoço, sentir mais cansado no final do dia, isso é relativamente normal. Mas se isso vai persistindo, e principalmente desde o início do dia, então a gente tem que investigar a qualidade do seu sono, né? Estar cansado ao longo do dia, já acordar cansado, é um indício de que o sono não está legal, né? E aí a gente precisa analisar. Então, antes de tudo, presta atenção nos hábitos e depois vai observando essas outras, né, essas outras coisas relacionadas ao sono. Porque até onde é comportamental, eu posso orientar. Na hora de medicar um distúrbio do sono, tem especialistas, colegas médicos que vão conseguir orientar e tratar o paciente muito melhor do que eu. Entender o que é normal é importante, Carla, para a gente também não querer proezas aí muito grandes em relação a nós mesmos, né? Se eu não durmo 8 horas, então quer dizer que não adianta, eu não vou perder peso, então é melhor eu nem começar, né? Não é assim. Tá? A gente precisa entender o que funciona para um, talvez não funcione para o outro, mas E preservar. respeitar, né, essas individualidades. Sim. Dani, deixa eu tirar umas dúvidas aqui. Eu esqueci o nome, mas ela perguntou sobre a quitanda. Ela disse que ela é apaixonada por quitandas, não consegue ficar sem, e ela quer saber se o ideal vai ser ela comer as quitandas, então, no café da manhã. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O que é quitanda? A quitanda, ela tem muito carboidrato, né? Principalmente porque tem ali, um conjunto de gordura com açúcar e com farinha. Então, esse tipo de carboidrato é um carboidrato, o carboidrato simples, que a gente diz, alimentos com carboidrato simples, né? No geral, a gente precisa reduzir o consumo das quitandas,
Porque não trazem muita saúde, atrapalham esse equilíbrio hormonal, aumentam a palatabilidade. Então, todo alimento que estimula muito o sabor, porque é gostoso, ninguém pode negar. Eu, por exemplo, acho maravilhoso. Nós mineiros, então, a gente adora uma padaria, né? A gente adora um café. Mas se a gente come isso muito, uma orientação geral é reduzir bastante o consumo. Antes de falar em que horário é melhor para se comer quitanda, né? Então, para todos nós. Além disso, por quê? Porque eu também vou estar regulando melhor esse controle hormonal, diminuindo a chance, inclusive, de eu ter doenças relacionadas a uma alteração de glicemia, como, por exemplo, diabetes, né? Que é uma doença que pode se tornar grave, dependendo da forma como eu conduzo. Existe um horário melhor para eu concentrar ou para eu consumir algo que eu goste dentro do grupo aí das quitandas? Então, seria mesmo melhorar ali o consumo no período da manhã. Nesse momento, o hormônio que vai principalmente cuidar do metabolismo desses nutrientes, desses alimentos, ele vai estar mais ativo, ele vai estar mais funcionante pela manhã. Você vai estar mais acordado, né? Eu achei legal você colocar isso, porque realmente a opção de horário, né, para ela que, se a opção é não largar, né, porque você explicou muito bem da importância da qualidade do alimento, né, e eu até brinquei, falei para ela, pós-treino também seria uma opção, né, de estar colocando as quitandas. Mas às vezes é hora de rever, né, rever qual é o objetivo e se essas quitandas vai levar a esse objetivo, né, Dani? Assim, Às vezes a gente precisa rever isso. Porque eu tô falando de um exemplo em casa, né? Assim, eu tive uma conversa com a minha mãe em relação a quitandas, principalmente à noite, onde eu tive que fazer uma troca de um alimento, e ela baixou assim muito peso só pela troca de alimentos, assim, falou, tipo, e é de hábitos, é hábito de comer quitanda, não significa que ela é apaixonada por quitanda, né? Então, assim, às vezes a gente precisa tentar colocar outros tipos de alimentos na refeição. Não é que a gente não consegue viver sem, né? E às vezes ela brincou que não consigo viver sem a quitanda. Teve outra pergunta, tá, ô Dani? Teve uma dica para você com relação ao celular, que aquece, desligar os outros aplicativos, deixar só o Instagram, tá? Que aí vai esfriando o celular aí. Outra coisa foi com relação aos chás. Quais chás deve tomar? E se tem algum tipo de horário, algum momento ideal para estar tomando chás? Olha, isso é uma excelente pergunta, viu? O que vai acontecendo, Carla? Ao longo dos anos da prática clínica, a gente se transforma, né? A gente muda de opinião, a gente olha para outros lados, abre mais a cabeça, né? Eu era super técnica científica, tradicional, totalmente da alopatia. O que é alopatia? Para quem não sabe, é usar as medicações tradicionais da medicina. E, em momento algum, eu digo para os meus pacientes deixarem de usarem a alopatia. Medicina, o avanço da medicina está aí para isso, e a gente medica o paciente quando o paciente precisa de tratamento. Mas a gente precisa associar, então, à alopatia outras coisas importantes, como os hábitos, esse treinamento do hábito que a gente já conversou, alguns alimentos influenciam, e o uso de fitoterápicos, dos chás, pode influenciar. Para um paciente que é bom respondedor e sensível ao estímulo fitoterápico, vai funcionar para ele. Então, inocente não é, né? Eu vou tomar. Se não faz bem, mal também não vai fazer. Não é por aí. A gente tem que mudar essa nossa forma de avaliar o uso indiscriminado de fitoterápicos, né? De suplementos que são naturais, como as pessoas dizem. E do mesmo jeito que eles podem ter um efeito benéfico, é claro que eles têm que provocar efeitos adversos. Mas os chás, eles têm propriedades fitoquímicas que podem ajudar, para algumas pessoas mesmo, a modular uma qualidade melhor do sono. Eu gosto bastante, né? E é até bom abrir essa discussão aí com o chás, porque existem outras coisas também importantes e eu quero mencionar. Mas do chás, o que a gente fala muito? É interessante, então, fazer o consumo de chá para melhorar a qualidade do sono, pelo menos 1h30 antes. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai tomar pelo menos uma xícara de chá, cerca de 200 a 250 ml, né? Eu também posso, então, estimular a interrupção do meu sono por uma necessidade da diurese. Eu preciso, então, ir ao banheiro porque eu acabei de ingerir uma quantidade de água muito grande. É uma coisa tão simples, Carla, mas você sabe que tem muitos pacientes que,
quando a gente conversa, né, a importância da conversa durante a consulta, ouvir o paciente, a gente entende o porquê que o paciente também não está conseguindo dormir à noite. Muitas vezes porque ingere uma grande quantidade de água logo antes de dormir e vai precisar ir ao banheiro mesmo, e é acordado pela vontade de ir ao banheiro, né? E às vezes esse simples detalhe pode auxiliar. Agora, então, nesse calor, a gente tende mesmo a beber mais água, aliás, a gente precisa. Então, do chá, tenta fazer pelo menos 1h30, 2 horas antes, né, do horário de ir para a cama. Se você for percebendo que seu estímulo para acordar enquanto estiver dormindo não é tão importante assim, a gente vai aprendendo como a gente mesmo funciona, né? A gente vai se conhecendo. Então, você pode ali consumir mais ou menos 1 hora antes de dormir. E o que a gente mais fala em relação a sono, e talvez você pode até fazer uma mistura, um mix de ervas ali, né? Você fazer o capim-cidreira, a valeriana, fazer passiflora, né? A camomila, a melissa, todas elas podem ajudar. Você pode fazer um mix de 3 a 4 ervas a cada vez e ir descobrindo um mix que talvez consiga trazer para você mais relaxamento, mais descanso e te ajudar a dormir, né? A que mais tem evidências mesmo é o mulungu. E a gente não tem dificuldade de encontrar um mulungu aqui em Uberlândia. O mulungu, ele parece uma serragem, né? Ele nem parece, não são nem folhinhas, é como se fossem várias raízes ali emaranhadas. E a gente encontra com facilidade em lojas de produtos naturais. São as ervas que a gente mais tem relacionadas, estudos, observações, que podem mesmo trazer um relaxamento para nos auxiliar a dormir. Tomando cuidado com essa questão da diurese, para que você então não seja acordado pela vontade de ir ao banheiro. Muito bom, muito bom. Eu vi que nossas... o pessoal aí que está assistindo são viciados em quitandas, tá? Perguntaram se podem consumir as quitandas no final de semana, mas eu acho que tem a ver com a explicação que você teve também, né, das quitandas aí. Dani, outra coisa foi com relação ao treino à noite. Aqui teve uma pessoa que falou que fica muito exausta quando treina à noite e ela não dorme bem. E é né? real, Então, assim... Carla. Olha, vamos falar total. de novo daquela coisa assim, de qual é o melhor horário para treinar. Então, essa pergunta é muito frequente também no meu consultório, tenho certeza que perguntam muito mais para você. O melhor horário para treinar, diante da importância de fazer atividade física e do quanto a atividade tem uma interseção com tudo aquilo que faz bem para nós, o melhor horário para fazer exercício é o que você pode. Essa que é a primeira resposta. Depois de considerar isso, aí a gente vai perceber o que funciona melhor para mim, né? Porque talvez você pode fazer só à noite, com a rotina que você tem hoje. Mas se você responde muito melhor na performance do seu treino, em preservar uma qualidade do seu trabalho, uma qualidade do bem-estar ao longo do dia. Se você faz pela manhã, quem sabe não vale a pena, então, você modificar os seus horários de trabalho, você fazer aí algumas mudanças que parecem que são impossíveis de serem feitas em benefício a você, né? Fazer atividade física pela manhã, eu então vou respeitar aquela secreção hormonal que eu comentei mais no início. Eu sou despertada pelo hormônio que me estimula a trabalhar, pelo hormônio que me coloca para cima, né? Que é o cortisol. Então, é natural que eu tenha mais energia pela manhã, natural, né? Algumas pessoas vão sentir diferenças. É claro que a pessoa que tem um turno virado, né? Por exemplo, um plantonista, né? Um profissional plantonista, um médico, um enfermeiro, alguém, um vigilante noturno, trabalha no período da madrugada, ele não vai estar mesmo disposto, então, logo pela manhã. A gente tem que considerar a realidade de cada uma das pessoas. Mas sim, o mais lógico ser compreendido. E né? Tem alguns que querem vir treinar esse horário, Dani, após um plantão, e já querem logo treinar, eu acho que para ficar livre. Alguns eu não lidero. Eu não lidero. Falo, você vai para casa, dormir, descansar, comer, porque eu preciso de você bem, né? Porque ela, afinal de contas, essa pessoa,
ela quer um resultado também, então ela precisa estar bem para um treinamento também, Não, né? claro, né? O que a gente falou, as condições ideais nem sempre, né? Elas não existiam. Aliás, o mais frequente é que elas não existam. Isso é muito importante quando a gente conta com um profissional que tenha bom senso também para cuidar de nós, né? Mas entender que existem horários aí que a gente vai responder mais naturalmente a uma disposição, ajuda mesmo. Então, eu fazer atividade, nós fazemos atividade próxima ao horário de dormir, realmente pode interferir com o sono, interferir de forma significativa. Então, pelo menos manter ali uma distância. Se você dorme, vamos colocar, se você dorme ali por volta das 11 horas da noite, fazer atividade física até umas 7 horas, umas 3 horas, 4 horas anteriores, Carla. Isso é o geral. Tem pessoas que fazem atividade física bem tarde e ainda assim dormem bem? Sim, isso não é uma regra. Mas o que eu acredito, assim, durante esses anos todos de clínica, o que eu observo é que elas podem até conseguirem isso durante um tempo, mas com o passar dos anos, esse acúmulo, né, de um sono que talvez não seja tão responsivo assim, dependendo da nossa rotina, que a gente tende a trabalhar mais, principalmente em idade, né, mais ativa, vai piorando. Eu te falo até por um relato meu. Há 4 anos atrás, meu horário de treino era 9 horas da noite. Eu ia treinar 9 horas da noite. Eu só conseguia dormir 1 hora da manhã. Mas eu achava que aquilo não fazia diferença para mim, Carla. Eu achava, né? Hoje a minha realidade é outra, mas a minha realidade de trabalho é outra, a minha idade é outra, né? O que eu faço, a minha necessidade de descanso, tudo muda. Então a gente também precisa aceitar a mudança, é natural mudar, né? É natural mudar. Faz parte da maturidade a gente aceitar essa mudança, né? Tem mais dúvida, Dani? Por que eu sinto sono nos treinos? Carla, isso pode estar relacionado com principalmente a questão do sono? Olha, a gente vai ter que investigar aí muitas coisas a respeito de você. Então, o que você me diz de tudo o que a gente conversou? O que você pode refletir em relação à sua realidade? Né? Você vai treinar? Quando você vai treinar? Você está se sentindo sono por quê? Você dormiu bem à noite? Acordou descansado? Quando você foi treinar, você fez uma refeição boa e equilibrada antes de treinar? Né? Porque quando a gente treina, naturalmente a gente vai então reduzindo ali alguns hormônios que ajudam a fornecer energia para nós. Então é natural que vá acontecendo uma tendência à hipoglicemia durante o treino. Eu estou gastando a minha reserva energética e isso pode muitas vezes gerar esse abrir a boca demais, o bocejar, né? Então a gente tem que prestar atenção nessa alimentação prévia. Mas, Carla, para a maioria das pessoas, quando elas têm essa queixa, se eu for investigar, a qualidade do sono não está boa e elas já estão acordando cansadas, né? Isso é muito importante eu dizer. Sabe quando eu falei para você que além do chás, existem outras coisas que podem nos ajudar? Acho muito importante a gente abrir a cabeça para tanto aí que é falado em relação à saúde mental e também a outras práticas de saúde que não se encaixam na nossa medicina tradicional. A acupuntura, por exemplo, ela tem uma abordagem que pode ser muito positiva para o controle do sono, porque ela tem uma abordagem que controla desconfortos ao longo do dia que nos atrapalham a ter uma gerência boa do nosso estado emocional. Se você sentir dor demais ao longo do dia, isso vai atrapalhar você no seu humor. Se atrapalha você no seu humor, você está mais ansioso e você vai ter dificuldades, então, de relaxar para dormir. A ansiedade ao longo do dia, ela pode ser abordada com acupuntura. É certo que isso vai funcionar? Nem em medicina tradicional a gente tem essa certeza. Então, é muito importante a gente ir lembrando todas essas coisas que realmente têm evidência, né, na prática clínica. A acupuntura, aliás, ela é aceita pela Associação Brasileira de Medicina. Uma outra coisa que é muito importante falar, e que também depende muito do hábito, da paciência e do treinamento, da paciência de repetir dia após dia a meditação. A gente já conversou sobre isso. E aí, para falar de meditação, a gente ficaria horas, né? Eu vi aqui falar sobre isso, meditação, né? Renoê comentou aqui. Legal, comentou também, acho muito interessante, tá? Ele falando do descanso é a base para uma boa atividade, também falou aqui, querida doutora Daniela, excelente dedicada profissional, muito bom, muito bom.
Ele é instrutor de meditação transcendental, que é uma das meditações que mais tem evidência científica para trazer benefícios à saúde, baixar estímulo de ansiedade, melhorar e prevenir problemas. Gente, até eu dou conta de fazer meditação. Ligado no 400. A gente aprende, né, Dani? A gente aprende assim. Eu acho que é o permitir, né? É ir aberto. Não, claro que eu não sou Buda, né? Eu não sou Buda meditando. Mas, assim, a gente consegue ter um relaxamento. A meditação foi um meio, você comentou de você, né? Eu tive momentos de insônia em minha vida também. Fases que é horrível isso, né? Eu irritava com a minha cachorra dormindo, que eu achava um absurdo ela tá dormindo e eu não, né? Olha o grau que tava a criança, né? E a meditação me trouxe essa serenidade, me trouxe essa paz, essa tranquilidade. Então, assim, é muito bacana esse relaxamento. A Kátia comentou, Carla, meditando é uma evolução. Claro, Catita, estou em processo de evolução, para cima. E a gente busca o que realmente é melhor, é o novo. A gente tem que experimentar, né? A gente tem que experimentar. Carla, é isso. Tem que experimentar a primeira coisa de tudo, que vale para tudo que a gente está falando aqui, de iniciar a prática de exercício, de iniciar uma melhora dos hábitos do sono, de iniciar a meditação, o que é? Começar, né? Sem pensar no ideal a ser atingido. Para, por exemplo, meditar, precisa de muito esforço, eu preciso de ter horários determinados para isso. Não é verdade. Se algum dia vocês tiverem, se vocês quiserem saber mais sobre meditação, podem até colocar aqui, a gente pode conversar mais sobre isso, se precisarem de indicação. São coisas que podem nos auxiliar demais, né, no controle da nossa saúde mental, e saúde mental tem tudo a ver com a qualidade do sono. Lembrem sempre disso, porque eu acho também que a gente nunca teve tão atento para isso igual agora, né, Carla? Agora bateu doído, né, Dani? A gente teve que olhar esse momento, quem não tinha tempo teve, né? Quem não gostava de ficar em casa precisou. Acho que foi um momento que fez a gente ter que repensar vários valores. E chegou um momento que se tornou saúde, né? As pessoas teve que, opa, deixa eu olhar para mim e como eu estou, né? Se esse vírus me pega, será que eu sobrevivo? São algumas perguntas que muitos se fazem nesse processo, porque bate o medo na gente, né? O medo da morte, né? E como eu sairei de uma situação dessa, se sairei, né, de uma situação dessa. Eu acho muito interessante as pessoas refletirem e buscar isso. E eu acho muito bacana porque através de uma live como essa, a gente pode levar conhecimento para as pessoas, a gente pode... Eu falo, gente, com muito amor isso, se eu tiver uma pessoa aqui que foi impactada através das suas palavras, Dani, eu saio feliz, eu durmo muito feliz, porque realmente é uma live maravilhosa. Nosso tempo está encerrando, eu sei que tem algumas perguntas de algumas pessoas, se tiver tempo aqui, a gente vai tirando algumas dúvidas, mas pessoal, é o seguinte... Daniela Costa, Daniela com 2 L's, Daniela Costa, é o Instagram dela, tá? Eu sugiro que vocês sigam a Daniela e se tiver dúvida, vocês mandam direct. Pessoal, paciência, tá bom? Pelos direct, porque é médica, tá? Tem uma agenda lotada, então ela vai responder cada um de vocês com muito carinho. Então, assim, porque às vezes a pessoa é ansiosa e quer resposta rápida, e às vezes a gente está em atendimento e não consegue, né, responder os direct com muita rapidez, mas a gente sempre dá um jeitinho de responder. Dani, quanto conteúdo, quanto ensinamentos, bater papo com você, para mim eu fico horas, realmente é muito gostoso falar com você, é muita coisa aí dentro, acho que a gente precisa levar isso para as pessoas mesmo, tá? Vou deixar, Tati, vou deixar essa live salva, vai estar no meu Instagram é Carla Regis Lima, tá? Para quem tá chegando agora aí, eu vou deixar aqui salvo assim, logo já vai estar no IGTV, vocês vão poder estar assistindo. Muito top, muito top. Dani, gratidão por esse momento, por esse bate-papo com você. É sempre muito gostoso a sua companhia, a sua presença, tá? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, porque eu gosto muito do seu estilo, né, como médica, como ser humana, de levar esses pilares de uma vida saudável. Você enxerga a pessoa realmente
a cada olhar minucioso, preocupando com aquele ser humano que está ali. Eu acho isso muito lindo, eu acho isso muito valioso. Eu acho que as pessoas hoje, quando procuram a ajuda de um profissional, ela quer ser vista como um ser humano e não mais um, né? Mais um cliente ou um paciente passando ali no consultório. E você tem esse carinho com a pessoa, você tem esse carinho com cada ser humano, um jeitinho, né? Eu falo que é um toque feminino, assim, eu acho que eu preciso desse toquezinho delicadinho, esse toque feminino, assim, com as pessoas. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo aí, que às vezes possa tocar o coração e querer, né, realmente mudar. Eu não digo que procurar o nosso trabalho, talvez, mas que possa buscar saúde, querer viver melhor, né, se sentir melhor e mais feliz. Fala Isso. deixa sua mensagem para nós aí, Dani. Muito obrigada por todas as palavras. Carla, eu acho que o que eu desejo, para resumir, e eu tive muita oportunidade agora também, como a gente acabou de falar, a entender o que realmente tem valor nessa vida, sabe? Ou pelo menos me aproximar, né, disso. Eu acho o seguinte, que a gente veio no mundo, não foi a passeio mesmo, a gente veio realmente para fazer diferença. E se o que eu consigo fazer, tento fazer diferença, querer fazer diferença nesse mundo, dentro do ambiente onde eu consigo fazer alguma modificação através do meu trabalho, é assim que vai ser. Então, é o máximo mesmo, é o máximo que puder ser feito para que todo mundo entenda que a gente não precisa do ideal, que não tem que ser 8 ou 80. E quando eu digo todo mundo, eu estou falando para você, estou falando para quem está assistindo a gente, e inclusive para mim, para que eu também ouça, para a gente entender que nós temos mesmo dias ruins, que isso faz parte da vida, a gente realmente não consegue cumprir muitas vezes orientações dentro do ideal, no seu 100%, mas a gente já consegue progressos, então que a gente valorize cada passo, mas que a gente olhe muito para a nossa saúde. E antes de a gente querer medicar, entenda, tudo isso que mais nos aflige e que nos aflige repetidamente, o problema é o peso, eu tenho dificuldades em fazer uma gestão do meu peso, pensa o seguinte, se até hoje não conseguiram criar uma solução para isso, é porque realmente eu preciso olhar para muitas coisas ao mesmo tempo, para conseguir um caminho que tenha resultados. E eles não vão, esses problemas não vão deixar de existir. Eu vou precisar olhar para eles constantemente. Então, por isso que chama doença crônica, por isso que é crônico, é o vigiar e orar, é olhar todo dia com cuidado. E se eu sei que isso vai ser importante para mim, e que eu nunca vou poder abandonar isso, senão eu vou ter que arcar com algumas contas, por que então não ter paciência de esperar a minha evolução? Né? Mas com paciência e persistência. Então, eu preciso ir crescendo a cada dia. Essa é a minha... Eu consegui deixar uma mensagem clara? Nossa, demais, Passo a passo. demais. Passo a Pessoal, passo. printa nós duas aí, posta a gente. Ai, peraí. Eu espero que a galera tenha printado. Posta, marca Daniela Costa, Carla Regis Lima, tá? Dani, muito top. Pessoal, vocês viram, né? Sentiram. Vai ser, ó, desse nível. Vai ser tudo top. Dani, perfeito. Kátia comentou, nossa, perfeito. Perfeito mesmo. Que live maravilhosa. Amanhã já vou compartilhar com a galera, vou pôr no YouTube também, viu, pessoal? Vocês vão poder buscar lá no canal do YouTube, Carla Regis, pesquisa Daniela Costa, que vocês vão encontrar lá também, tá? Dani, ó, que Deus abençoe você, gratidão pelas palavras, tá? Muito top mesmo. Adorei. Um beijo, tintim ao nosso café digital. E durma com Deus. Bons sonhos. Durma bem, descansa, relaxa. Nós merecemos, você merece, né? Obrigada. Gente, boa noite pra Beijão. todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente, a galera comentando, parabéns, realmente, ser humano incrível. Eu sabia. Beijo. Muito bom. Carla, vou deixar beijão, depois um aplicativo que ajuda a gente a melhorar a qualidade do sono, a avaliar, tá? Eu esqueci Ah, tá. Qual que é? Ele chama Sleep Cycle. É um aplicativo que ajuda a gente a entender melhor como funcionam as fases do nosso sono. Acho interessante a gente ter esse aplicativo conosco. Vou deixar, legal. vou deixar indicado aí para você. Como achar no App Store,
né? Ou então lá no sistema Android, no sistema de busca, eu tenho certeza também que vai ter esse aplicativo. E qualquer coisa sobre ele eu também posso responder aqui nas mensagens, nos directs, com toda a disposição. Bacana. Pessoal, amanhã eu ponho no Stories, então, o aplicativo, e eu vou colocar a Dani também. Me manda aí que eu faço um Stories aí colocando sobre ele, tá bom? Vou mandar aí pra você. Combinado. Tá certo? Beleza. Beijão. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.